Olha que loucura, o mercado brasileiro ele tem mostrado um sinal de aquecimento, com índices de desocupação descendo a patamares que vão ali mais ou menos entre 6,5% a 8%. Porém, a juventude masculina, os homens, num grupo ali de 18 a 24 anos, eles têm apresentado uma taxa de desemprego persistente que fica na casa entre os 15 a 26%. Ou seja, homens mais jovens têm tido dificuldade para se empregar ou conseguir entrar no primeiro emprego deles. Principalmente quando a gente está falando de empregos formais, os empregos de carreira. E isso tem diversos motivos. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre isso, sobre o primeiro emprego. Eu trouxe uma série de dados, uma série de críticas e análises que a gente fez aqui sobre o que atrapalha o homem no seu primeiro emprego, mas acho que é muito legal a gente começar a falar sobre qualificação. Por quê? Olha que loucura que acontece. Os homens, eles abandonam mais tanto o ensino médio como o ensino superior, índices que são um pouquinho maiores do que os das mulheres. E quando você vai ver o porquê esses caras abandonam, quase 54% deles abandonam para ir trabalhar. Ou seja, eles largam a escola porque eles precisam se dedicar ao trabalho para levar dinheiro para casa. E o mesmo motivo é o do ensino superior. A gente tem alguns dados que mostram que apenas 38% dos estudantes brasileiros, eles concluem a graduação dentro do prazo esperado. E 51% sequer tiram um diploma 3 anos depois do que seria o previsto aí para ser a formatura deles. E isso daí tem muito a ver com isso, o descompasso do que o cara tem, no que ele precisa de dinheiro, o que ele precisa ali tirar do ensino superior, o que ele espera tirar do ensino superior, com o que o ensino superior acaba entregando pra ele, o que ele consegue encontrar ali no mercado de trabalho. Isso gera um paradoxo, que é o quê? O cara abandona o ensino para poder trabalhar. Porém, a gente tem várias pesquisas que mostram que pessoas que não têm o ensino médio, pessoas que não têm o ensino superior, ganham muito menos do que pessoas que se formam. Então olha que maluquice, o cara ele larga o estudo para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro, mas justamente ele largar o estudo é que vai fazer com que ele não consiga se colocar às vezes no mercado de trabalho formal, não consiga ganhar dinheiro, isso vai impedir bastante a renda dele no médio e longo prazo, fazendo inclusive com que ele possa ter um problema de voltar para o mercado de trabalho anos depois, a depender da idade na qual ele for terminar a formação dele, for fazer um ensino médio, esse tipo de coisa. Então, isso gera um paradoxo, eu preciso do dinheiro agora, mas eu ir atrás do dinheiro agora pode impedir o dinheiro que eu vou ganhar depois. No médio prazo ali, quando o cara tá na média dos 20 aos 25 anos, o cara que ele tem apenas essa experiência mais laboral, mas ele não tem um ensino técnico, ele não tem um ensino médio, ele costuma ter menos ascensão a cargos de supervisão ou cargos mais especializados do que os outros. Então ele não consegue ter uma carreira estruturada, então ele vai estar sempre pulando ali na cultura de bico em bico. No longo prazo é onde a coisa piora, porque o cara que fez o ensino superior, o cara que construiu uma carreira, o cara que manteve dentro do mercado de trabalho, ele consegue ter uma curva maior de ascensão salarial, enquanto esse cara daqui, que ele não estudou para trabalhar, ele vai estar sempre pingando de bico em bico, em bico, em bico, em bico, preso na mesma média salarial aí pelo resto da vida dele. Ou seja, essa pressão que acontece pro cara acabar tendo o papel de provedor da casa, ajudar na conta da casa, acaba afetando ele no longo prazo também. Então ele se torna menos capaz de ser provedor no longo prazo do que no curto prazo. E isso vai contra muito uma cultura que a gente tem hoje em dia de coaches, eu gosto de falar o Thiago Negrismo cultural, da galera que fala contra a faculdade, que fala contra o ensino, que fala que tudo que você precisa é comprar um curso na Black Friday de 10 mil reais que vai te ensinar a ficar rico. Quando na verdade a gente tem uma série de dados, principalmente brasileiros, que mostram que o estudo, o ensino e a qualificação, eles andam lado a lado com você ganhar mais, você se sustentar mais. Porém, o estudo também, ele atrapalha muitos jovens da própria entrada no mercado de trabalho qualificado, porque eles acabam tendo uma dificuldade de conciliar estudo e trabalho. Então, a gente pode falar sobre o cara que vai fazer uma faculdade, ele precisa do dinheiro para pagar a faculdade dele, porém ele não consegue encontrar nenhum estágio que pague o suficiente para ele poder pagar a faculdade dele e poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Ou seja, ele acaba tendo que buscar empregos em outros lugares, no shopping, no supermercado, vendendo alguma coisa do tipo. E aí ele acaba se afastando do mercado de trabalho. Isso gera aí um outro problemaço que eu gosto de falar, já falei algumas vezes aqui no canal, que a gente precisa entender.
As carreiras, elas são quase como se fossem pequenas historinhas que a gente conta. E isso daqui é uma parada que muitas pessoas não se atentam. Então, quanto mais tarde você demora para você entrar no mercado de trabalho da área que você está estudando no ensino superior, maiores vão ser as dificuldades que você vai ter para conseguir continuar a carreira naquela área pela qual você se formou. Ou seja, eu trabalhei durante 4 anos numa coisa que não tinha nada a ver com minha faculdade, terminei minha faculdade, agora eu quero ter um emprego aqui no curso superior no qual eu me formei. Vai ser cobrado de você que você tenha experiência anterior, vai ser cobrado que você tenha experiência na área que você não teve. E já pessoas que estagiaram desde o primeiro ano da faculdade, elas acabam entrando às vezes com 3, 4 anos de experiência frente a você. Então você tá lá com um currículo novo, com uma experiência em outra área, sem a qualificação das ferramentas técnicas necessárias para aquela área, então você acaba tendo dificuldade de você poder ingressar naquele mercado o qual você gostaria de ingressar. E isso acaba gerando um grande problema, porque você acaba ficando atravancado e não consegue conseguir um emprego na sua área. E no vídeo de hoje eu separei uma série de outros temas aqui. Cara, hoje é o vídeo de uma análise, tá? Que a gente vai ser meio triste o que a gente vai fazer, porque eu preciso levantar pontos que você precisa se atentar. E talvez algumas estratégias para você conseguir aí o seu primeiro emprego. Então, prepara aí a sua carteira de trabalho, porque tá começando o Conversas Difíceis. Olá, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador, e esse daqui é o Conversas Difíceis, o quadro onde a gente fala aqui sobre temas duros da vida para ajudar você a se posicionar melhor, a viver melhor e a ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Esse quadro acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e ele fica disponível com antecedência, com uma certa antecedência aí para quem é membro do nosso clube do canal. Com apenas R$5, você pode ter acesso antecipado a esses conteúdos aqui do Conversas Difíceis, aos nossos podcasts também, quando o Gabriel trabalha, né? Porque às vezes o Gabriel ele dá uma enrolada e os vídeos acabam não saindo antes. Beijo, Gabriel, te amo. E você também ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo e você também tem acesso a conteúdos exclusivos. A gente tem uma playlist com conversas que a gente teve com diversos entrevistados e que são exclusivos para membros. São papos que não vão pros cortes, não vão pro podcast, e não vão pra esse canal, e não vão pras redes sociais. Tem conversas que ficam apenas exclusivas para membros. Então você pode se tornar um membro do clube do canal por apenas R$5. Você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Caso você não possa se tornar um membro, você pode deixar o seu like, você pode se inscrever, você pode seguir a gente no Spotify. A gente tá lá como Edson Castro Show no Spotify. Siga a gente precisa de mais seguidores lá e mais inscritos no nosso canal do Spotify. Preciso muito de você, porque o Spotify tá mandando umas mensagens para mim falando que eu tô abaixo da média dos seguidores do Spotify. Tô puto. Então, ajude a gente, siga a gente lá no Spotify. E quero dar um recado aos meus queridos amigos da Eixo. Se tá procurando uma calça jeans de qualidade, meus amigos da Eixo Company têm calças que são brabíssimas, 100% algodão, que duram, que são perfeitas para usar nas mais diversas ocasiões. E você pode comprar uma calça na Eixo Company com o cupom EDSON15. Então, não vacila e aproveita. O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. O que acontece como resposta a dificuldade de entrar no primeiro emprego? O que está acontecendo hoje no Brasil é que o cara precisa de dinheiro e ele vai pular para um aplicativo, que é a famosa Gig Economy. E ó, só para você entender, a gente tem hoje mais de 590 mil pessoas trabalhando de aplicativo no país. E olha que maluquice, 97% deles são homens e desses, 40% tem entre 20 a 29 anos. Então a gente tá falando de uma galera muito jovem, que deveria estar começando a entrar no mercado de trabalho. Então a gente tá fazendo o quê? A gente tá gerando um gap geracional no mercado de trabalho. Tem uma galera que ela não tá se qualificando. Porque apesar de ser um trabalho muito digno, trabalhar com entregador, trabalhar em aplicativo, a gente tá falando de um emprego que ele não é qualificado, você não tem nenhum conhecimento técnico que vai te ajudar em outras áreas, você não forma um profissional com as habilidades sociais ou interpessoais necessárias para você trabalhar em outras áreas, você não constrói um currículo e você tá num emprego aí que ele é muito de risco, né? Você tem o risco da sua própria vida, depende muito de você. Então você tem a liberdade, que é a coisa que essa geração mais nova mais gosta, porém você acaba não tendo a estabilidade e acaba não construindo aquela historinha que a gente conversou. Então, o que era pra ser uma opção do tipo, pô, tô sem trampo, vou cair aqui, isso acaba virando uma armadilha. Porque assim, pô, eu tava sem trampo, caí no mercado de aplicativo e agora por eu estar no mercado de aplicativo, eu tenho dificuldade de conseguir me reposicionar dentro do mercado de trabalho, porque eu tô ganhando esse dinheiro daqui, o tempo que eu levo ganhando esse dinheiro, não consigo me qualificar, ou a experiência que eu tenho aqui não me ajuda a me requalificar dentro do mercado de trabalho. Pensa, o mercado de trabalho é quase como se fosse uma festinha que tá cheia. Você já deve ter ido pra uma balada já. Sabe uma balada que tá cheia? É o melhor exemplo que eu vou dar pra você. Eu uma vez fui num evento do TikTok, Deus me livre
de novamente outro evento do TikTok, que é uma merda. E aí o que acontece? Eles convidaram um monte de gente pra esse evento. E o que aconteceu? Tinha mais gente convidada do que gente que podia entrar dentro desse evento. A gente contou essa história? Eu vou contar um dia isso daí no podcast com a Letícia, que ela vai ficar puta lembrando dessa história. E o que acontece? Para as pessoas poderem entrar, pessoas tinham que sair. Certo? Porque não tinha espaço. Então, o que acontecia? A gente ficou na porra da fila. Só que a galera que trabalha no TikTok, pô, uma galera assim, uma ética incrível, uma moral incrível, assim, nossa, todo o meu carinho por todos os caras que trabalham dentro do TikTok. Porque acontecia? Os caras que trabalham lá dentro, via influenciador que eles pagavam pau, que eles queriam beijar, ou que eles queriam chupar as bolas, e faziam os influenciadores furar a fila. Então a gente que tava na fila, via pessoas entrando na nossa frente, sendo puxadas da fila. E a gente que tava esperando tinha que esperar 5 pessoas saírem pra 5 entrar. 5 pessoas pra saírem pra 5 entrar. Isso pra mim é a melhor analogia que tem no mercado de trabalho. Que é você tá numa fila, você precisa esperar que tenha uma vaga pra você poder entrar, só que infelizmente tem algum arrombado ali que tá dando preferência pra outras pessoas na sua frente. Pô, essa analogia ficou melhor do que eu imaginava. Pra outros arrombados também, né? Nossa, que ódio, que ódio. Na hora que eu vi um na fila de vontade de morrer. Foi lá, conversou, chupou a bola de alguém lá dentro e entrou na porra do rolê. Super humilde na rede social, mas pra pegar uma fila, né? Eu dei uma brochada depois que eu vi isso. Então, o que a gente quer é conseguir entrar nessa festa. Só que qual que é o problema que acontece? Quando chega a nossa hora de entrar na festa, a gente acaba sendo barrado. Por quê? Porque a gente não tem o que é necessário para entrar naquela festa. Às vezes a gente não tem a qualificação, a gente não tem a experiência, ou a gente não tem a apresentação necessária para entrar na festa. Então, o que a gente precisa entender é o que faz com que a gente consiga entrar nessa festa mais facilmente. Hoje, a primeira parada que eu falei pra você é sobre qualificação. Tem uma pesquisa que diz que 82% das empresas brasileiras têm dificuldade em contratar jovens com a qualificação necessária para o mercado de trabalho. Isso seja ensino superior, algum curso, alguma ferramenta. E acho que essa é uma parada que muita gente se engana, né? De achar que, pô, eu vou fazer minha faculdade e tá suficiente para entrar no mercado de trabalho. E tem uma série de ferramentas técnicas hoje que são muito importantes para você entrar numa empresa ou pelo menos você ser considerado. Então, por exemplo, você que nunca trabalhou, você sabe o que é um Trello? Você sabe o que é um Slack? Você sabe o que é um pacote Office? Você sabe o que é um pacote Adobe? Isso daí é super necessário. Você sabe o que é um Scrum? São ferramentas que às vezes para você entrar numa equipe, pô, se você já souber isso, você já tem um diferencial que ele é uma coisica. Eu olho uma galera às vezes que fala assim, não, eu tô aprendendo IA pra entrar no mercado de trabalho, tô aprendendo IA. Beleza, pô, IA é uma ferramenta, é tipo você saber mexer no Office, é tipo você saber mexer no Word. Só que você sabe quais são as ferramentas do dia a dia que as empresas usam? Não. E é por quê? Porque tem um gatekeeping, seria um portão que te impede de entrar, que são as ferramentas do uso diário das empresas. Então, por exemplo, o Trello, a gente tem o Trello aqui na Castrinho Corp. É quase como se fosse um mural de anotações, onde cada um passa a tarefa um pro outro. E é super legalzinho aqui, tipo assim, eu crio o vídeo, eu jogo o roteiro lá, aí a gente sobe os vídeos no Drive, que é o Google Drive, a gente coloca nessa ferramenta, o meu editor pega aquilo, edita, bota como editado, aí depois aquilo cai na mão do social media, ou cai na mão do cara que vai fazer a capa. Então todo mundo tá trabalhando o tempo todo com a mesma ferramenta pra ter a mesma visualização. Só de você saber mexer nisso, tu já tá na frente de uma galera. Só de você saber mexer no Slack, só se você ter conhecimento em Microsoft Teams, você saber mexer numa ferramenta dessas, já te coloca na frente de uma rapaziada com conhecimento técnico. Então, qual que é o truque que eu daria aqui pra você? Tenta entender quais são as ferramentas usadas dentro do mercado que você quer trabalhar, Cara, e aí você tem que perguntar pra alguém. Pergunta pra alguém que tá trabalhando, pergunta alguém da sua faculdade, pergunta alguém da sua área, conversa com um cara, fala que ferramenta você usa, que coisa você sabe, qual conhecimento técnico que você tem, estuda isso antes de entrar no mercado de trabalho. Porque uma coisa que acontece hoje, e por exemplo na minha época acontecia, a gente podia entrar muito cru no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, ele preparava a gente pra ele mesmo. Hoje eu sinto que o mercado de trabalho, ele tá numa postura muito arrombada, e aqui eu não tô falando que tá certo, tá? Mas tô falando que você precisa pra você perseverar. É que ele quer que você já chegue pronto. Então se você não estiver pronto, você tá na merda. Então você já precisa estar minimamente pronto pra conseguir entrar no mercado de trabalho, ter um mínimo de conhecimento pra poder seguir com as tarefas que você vai precisar desempenhar. E aí o que a gente precisa entender é a parada do capital social que tem dentro do mercado de trabalho. E é isso aqui, vai doer, tá? Bom, o Brasil é um dos países que mais contrata por indicação do mundo. Existem pesquisas do IPEA que mostram que você ter
Familiares ou conhecidos no mercado de trabalho correspondem a 63% da renda laboral do país. Ou seja, você ter um bom relacionamento te ajuda a ser contratado. E qual que é a parada que acontece, que é muito triste? O jovem, principalmente o jovem pobre, ele vem de uma família que ascendeu, ou de uma família que conseguiu bancar uma faculdade ali, ou ele conseguiu bancar a faculdade, porém, às vezes, os pais dele são vendedor de peixe, vendedor de feira. Ou às vezes a mãe dele é costureira. Pô, tinha uma menina que trabalhava comigo, menina incrível, super talentosa, assim, pô, uma pessoa super do bem, que eu lembro que a mãe dela era manicure. E eu conheci a mãe dela porque quando a gente ia vender jogos universitários, a mãe dela vinha comprar comigo. Tanto que era uma menina que eu sempre fazia desconto. Acho que eu nunca falei isso pra ninguém, tá? Que ela pagava metade do preço, porque eu super conversei com a mãe dela e tal. A mãe dela, mano, pagava a faculdade dela, ela tinha uma bolsa, a menina era muito inteligente e tal. Aí eu acabei me sensibilizando, a menina queria muito nos jogos, aí eu sempre fazia um pacote muito mais barato pra ela, tanto que ela pagava só uma taxa lá, que era uma taxa diferente, que nem era pra nossa atlética, era mais pra organização das festas, porque eu falava, pô, não vou cobrar aqui da manicure o bagulho igual da filha do Bob Wolfenson, né? Então, vamos mudar aí a diferença de preços, assim. Então, isso muda muito, porque assim, você ser filho de alguém muito pica, já vai te colocar no mercado acima de uma galera. Eu já contei a história aqui, bizarra, de um cara que estudou na minha faculdade, pô, você ficava louco, mano. Eu tinha 2 veteranos meus, né? O Lucas e um outro amigo dele, que eu não posso falar o nome aqui. O Lucas, cara, estagiário, trabalhava pra cacete, mano, ralava muito, tal. Pô, cheguei a fazer umas coisas com ele, o cara, mano, gênio, tal. E aí, tinha um cara da sala dele que nunca tinha trabalhado, até um dia que ele decidiu trabalhar. Só que o pai dele era a pica de um grupo de comunicação aqui no país, que eu não posso falar qual que é. Esse grupo de comunicação um dia resolveu lançar um site do segmento jovem. E simplesmente olhou e falou assim, pô, precisamos de alguém aqui pra ser editor-chefe. E aí pegaram um amigo do Lucas, que era filho desse cara, e colocaram ele como editor-chefe. O cara nunca tinha trabalhado. Não tinha, sei lá, um dia de experiência. O cara não sabia fazer site, não sabia fazer nada. E ele era editor-chefe. Eu tinha uma namoradinha minha na faculdade que, assim, cada emprego meu foi um desespero conseguir achar ele. Um desespero. E aí eu lembro que essa minha namoradinha na faculdade, ela sempre conseguia emprego porque o namorado da mãe dela era super influente. Aí cada vez que ela ficava desemprego, cada vez que ela não gostava de onde ela tava trabalhando, o cara arranjava um emprego novo pra ela. Tipo, eu tenho um emprego aqui nessa revista, eu tenho um emprego aqui nesse lugar, eu tenho um emprego aqui não sei onde. Então ela sempre tinha um trampo garantido porque tinha alguém com as costas quentes resolvendo o bagulho pra ela. Só que eu que não tinha, eu tinha que ir pra entrevista, eu tinha que conversar, eu tinha que ir atrás. E aí essa que é a parada que você precisa entender. Às vezes o capital social vai vir das pessoas que você conhece, dentro e fora da faculdade. Ou dentro e fora do mercado de trabalho. Então essa construção de quem você conhece é muito importante. Porque às vezes só um ensino superior, só você ser bom em algo não é o suficiente. E essa é uma parada que a gente acaba não dando valor o quanto que deveria dar, né? A gente entra de novo num papo muito de coach, de networking, de tudo mais. Mas quando eu tô falando de conhecer pessoas dentro do mercado de trabalho, a gente tá falando de sobrevivência. Você precisa conhecer gente dentro da área. Você precisa se comunicar dentro da sua área. Você precisa expandir o seu contato. Se você tá parado numa ilha sem trocar ideia com ninguém da sua área, irmão, as chances de você se ferrar quando você perder o emprego são altas. E essa é uma postura que eu vejo, principalmente vindo de homem, que é, eu vou no meu trabalho, eu não falo com ninguém, eu nem, não dou oi, não dou tchau, eu entro no trabalho e vou embora. Quero que todo mundo se foda, quero que a galera da minha empresa se foda. Legal, mas caso você perca o seu emprego, a chance de você se dar mal é muito alta. É muito alta. E a gente corre um risco hoje no Brasil, que é um risco que a gente tem tido de vagas que têm diminuído ou têm piorado no Brasil. Então, assim, olha que loucura. Historicamente, as vagas de entrada pro homem, elas são vagas mais mão na massa, por assim dizer. Porém, com a automação, com a IA e com um monte de coisa que tá chegando no mercado, boa parte das vagas, que eram as vagas de entrada no mercado de trabalho do jovem, elas estão sendo ou diminuídas ou reduzidas por máquinas. Então, por exemplo, a gente pode falar na parte de transporte e logística. Pô, isso sempre foi uma coisa muito masculina. Pô, se você olhar hoje um galpão da Amazon, um galpão do Mercado Livre, várias vagas antes que eram de pessoas que precisavam pegar caixinhas e passar caixinhas umas para as outras, já não existem mais. Existia um robô lá. Se você parar pra ver segurança e portaria, porra, portaria, porteiro era uma vaga muito masculina.
Hoje você tem sistemas de portaria automatizada que é uma mulher que tá numa câmera que tá do outro lado do país, às vezes. Não tá nem ali. Então, de novo, sumiu uma vaga de entrada pra galera. Ou seja, você tá trabalhando num mercado que ele tá diminuindo. O que antes ajudava a abraçar, diminui. Então antes o cara assim, o cara entrou pra ser office boy, o cara entrou pra ser não sei o quê. Meu pai é um exemplo disso. Meu pai, ele era office boy. Meu pai tocou um office boy na empresa dele. Só que ele acabou trabalhando lá muito tempo, conheceu um filho do dono, o cara gostou dele, eles bancaram a faculdade dele, meu pai foi trabalhar de assistente, meu pai se formou, eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Com meu pai formado, meu pai foi crescendo, foi conseguindo mais oportunidades, até um passo que, sei lá, 10 anos depois ele tava num cargo de gerência numa empresa. Mas meu pai, ele precisou fazer uma curva muito alta, mas que era o que? Era um espaço que tinham dentro das empresas para você poder fazer essa curva. Que hoje não existe mais, principalmente quando a gente fala de terceirização. Então antes talvez a possibilidade que você tinha de entrar numa empresa grande, que você era um terceirizado, mas você tinha um contato e você acabava entrando, hoje isso não existe mais. O Brasil nunca foi a terra das oportunidades. Só que agora a gente tem menos oportunidades ainda. E agora a gente vai entrar numa outra questão, que ela é muito menos tangível, que é a questão de soft skills. A gente está vivendo um déficit de soft skills muito grande no mercado de trabalho. Então, só para você ter uma ideia, existe uma pesquisa da Unicef que diz que 75% dos jovens não têm as habilidades necessárias para o mercado de trabalho moderno, que valoriza comunicação, colaboração, pensamento crítico e inteligência emocional. Então, olha que loucura, você sai do... E aqui é uma coisa que eu gosto de falar sempre, né? Você sai do ambiente da sua escola, você sai do ambiente do seu colégio, e é um ambiente onde ele é muito paternalista. Faculdade também é muito paternalista, por mais que você ache que não. Porque ele é o tempo todo pensado pro estudante, pra você. Aquele ambiente ele foi pensado pra te acolher e pra te guiar. Então uma escola, um professor faz um plano, tem uma sala de aula, tem uma metodologia, tem tudo pensado em como você vai crescer dentro daquele plano de estudos. O mercado de trabalho é o contrário, é feito pra empresa. Então você tem que servir à empresa. E pra piorar, entra você, virgão, acostumado o tempo todo com esse tratamento paternalista, num mercado de trabalho a gente tem um cara que tá lá há 20 anos, 30 anos. Esse cara vai comer seu rabo. Até você entender que seu rabo tá sendo comido, já passou 1 ano, 2 anos. Você, nossa, não é? Você pega uns caras que é um pouquinho mais experiente, pega um cara que é um pouquinho mais experiente com um cara que é novinho no mercado de trabalho, mas você vai trabalhando que nem um louco. Lá você vai parar e falar assim, caralho, mas por que eu tô trabalhando tudo isso? Isso aqui que eu tô fazendo não era normal? Não era. Então é muito comum um jovem chegar com conhecimento técnico bom, e acho que já teve algumas pessoas que a gente trabalhou aqui, né? Que tecnicamente eram muito boas, de técnica, você olha e fala assim, esse cara sabe fazer isso daqui, sabe mexer nessa ferramenta, sabe mexer nisso daqui. Mas quando você vai trocar uma ideia, ou quando o cara precisa entregar uma parada num prazo, ou quando o cara precisa pensar em alguém do time, é um filho da puta. Você fala, cara, como é que pode? É uma coisa que me deixa até confuso. Eu falo assim, e a gente tem mais espírito aqui na empresa de tipo, a gente tem uma regra aqui, né? Que ninguém fode ninguém. A única regra que a gente tem, assim, se uma coisa sua vai atrapalhar muito alguém, avisa antes. Que é pelo menos pra gente achar como que ninguém fode ninguém. Então eu gosto de deixar todo mundo muito claro, talvez a gente vai trabalhar muito em novembro, trabalhamos muito em novembro. Mas dezembro a coisa alivia um pouco, isso aqui talvez vai ficar pra cima da hora, mas eu vou cortar uma outra coisa lá. E a gente sempre fala, cara, nunca joga nada pra ninguém de última hora, ou nunca deixa de avisar. Mas tem uma galera que é muito boa no que faz e fala assim, eu fiz aqui. Mas por que você não passou pra fulano? Por que não chegou? Agora você tá fazendo tudo em cima da hora. É que minha parte eu fiz. Você fala, caralho! Mas que não é só a sua parte. É a convivência aqui dentro. Mas é um pouco de uma cultura individualista que a gente tem hoje em dia. E ainda mais essa coisa de frustração, essa coisa de, às vezes, ter horário pra cumprir, ter tarefa pra cumprir, ter que lidar um pouco com desconforto. Porque o mercado de trabalho, infelizmente, é desconforto. É muito triste ter que falar isso às vezes, ter que ensinar isso. Mas, assim, uma coisa que você vai ter que lidar no seu primeiro emprego, ou no começo da sua carreira, é com frustração. As coisas não vão ser do jeito que você quer, ponto. Você vai fazer as coisas pro seu chefe e às vezes você não vai concordar com aquilo, mas é o que o seu chefe pediu, ponto. Ou às vezes você não vai entender aquilo que você tá fazendo, mas tá tudo bem. Às vezes você não vai ser protagonista de uma tarefa, e tá tudo bem. Às vezes você vai ter que dividir as coisas, e tá tudo bem. Às vezes você vai ter que pensar no coletivo antes de pensar no seu. Mas eu sou feliz fazendo assim. Mas se você fizer assim, você fode todo mundo. Só que é uma coisa que às vezes a galera que fica muito tempo em casa não consegue entender. E assim, eu passo muito pano pra geração Z pra uma par de coisa. Mas tem coisas que eu não consigo passar pano.
Pô, eu recebo uma série de conversas de amigos de RH, pessoas que eu conheço no mercado de trabalho, seguidores falando, pô, eu contratei o cara da geração Z, ele veio trabalhar 4 dias, não veio no 5º. Ou contratei o cara já não veio no primeiro dia. Isso já aconteceu comigo. De eu contratar a pessoa e no primeiro dia a pessoa não aparecer. Falando, pô, vamos trabalhar. O cara, não tive que ir no hospital. Falei, caralho, mano. Mas você não me avisou? Ah, não, esqueci. Falei, como é que você... Não é? Tipo assim, o cara passou o dia inteiro no hospital. Eu falei, pô, esse é o primeiro dia, você não me avisou que você tava no hospital? Tipo, tudo bem você ir no hospital, mas também tem uma questão de avisar, né? Ah, não, é que esqueci de avisar. Eu falei, porra, velho. Então é uma coisa que eu fico até meio maluco, assim, sabe? Umas coisas que você fala, é meio descompassado, sabe? Ou de pessoas que trabalham e vão de qualquer jeito na empresa, ou não respondem, ou respondem as coisas de qualquer jeito, ou a mesma jeito de falar é muito difícil. E é uma coisa triste que eu vou te falar. Quem tá nas vagas agora que controlam boa parte das contratações são os millennials, são a geração X. Ou são os zillennials, né? Que são a geração Z da virada ali da geração millennial. E são pessoas que já estão moldadas ao mercado de trabalho. Então o mercado de trabalho, ele muito dificilmente ele vai querer alguém muito diferentão. Não vai querer, nossa, eu vou trabalhar de pijama e tá tudo bem por mim. Não, ele vai contratar alguém que queira trabalhar de pijama. Não é à toa que a gente ouve cada vez mais sobre contratações de pessoas de 30, 40 anos no lugar de pessoas mais jovens. E aí, infelizmente, uma coisa que a gente falou isso aqui com a Luciana do RH Sincero, inclusive, Gabs, vamos colocar o card do podcast dela aqui, é que assim, não acha que você vai chegar no mercado de trabalho sendo completamente transgressor a tudo. Não, você tem que se moldar algumas coisas. E esse espírito do, eu sou um diferentão, eu sou o meu jeito, às vezes não encaixa com o que o mercado de trabalho quer. E aí, você não estar no mercado de trabalho não encaixa com o que você quer, que é o quê? Ganhar dinheiro, caralho. Você vai ganhar dinheiro, às vezes, tendo que rebolar um pouquinho pros cria. Mas é isso, pô. Às vezes sendo subserviente, ouvindo o chefe escroto, respondendo coisa, mas é parte do business, do core. O coração da palavra, da parada, né? O coração, o core, né? O centro daquele negócio, às vezes é aquilo. Então às vezes o cara entra querendo ser muito conflituoso, ele nem vai entrar. Então assim, essa é uma dificuldade muito grande também. De entender o que é essa política. E, mano, os processos de RH são feitos justamente pra isso. Os processos de contratação são longos justamente para impedir que você seja um problema lá dentro. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa falar, assim, é entender o mercado de trabalho. Muito cara briga porque não tá conseguindo entrar, porque não tá sendo contratado e tudo mais. Então, às vezes é importante você entender como é que funciona o mercado de trabalho. Como é que esse mercado de trabalho, o que esse mercado de trabalho precisa dos seus funcionários, ou o que ele pede, e você entender, será que eu tenho o que isso daqui precisa? Será que tens o que precisa para esmagar o lábio da rata? Saber falar a linguagem é importante. Qual que é a língua daquilo lá? Quais são as palavras que eles gostam? Quais são os termos? Eu gosto de brincar. O cara, pra descobrir como é que pega uma platina no Elden Ring, ele é um monstro. Mas o cara, pra ser contratado, ele é um gatinho. Pô, vai entender como é que essa galera trabalha, como essa galera fala, qual que é a comunicação deles, não sei o quê. Não. Eu sinto que muita gente acaba indo pra concurso público justamente porque acha que no concurso público vai ter menos frustração do que no mercado de trabalho, porque tem umas regras que você vai ter que jogar, só que infelizmente não tem vaga pra todo mundo no concurso público, né? E você não vai conseguir ser sustentado pelos seus pais pelo resto da vida. Então, algumas regras você vai ter que jogar de acordo com o mercado, e por mais transgressor que você seja, o mercado às vezes vai te jogando pra fora, ou você vai ficar cansado de ficar pulando de um emprego pro outro, ou você não vai conseguir ter um aumento salarial relevante pra isso. Então tem essa necessidade de você entender como é que é o jogo que tá sendo jogado ali. Eu não tô falando que você precisa amar o jogo, não tô falando que você não pode mudar o jogo, mas tô falando que você precisa entender as regras do jogo que estão sendo jogados. Outra coisa importante também é entender como são feitas as contratações. Cara, existem processos seletivos muito longos, existem processos seletivos que são muito desgastantes. E eles são altamente frustráveis. Você se frustrar muito com aquilo, cara, vai só te gerar um sentimento de angústia, de desespero. E é necessário um pouquinho mais de resiliência. Precisa ser resiliente, principalmente no primeiro emprego. Cara, você tá tentando entrar no mercado de trabalho que é difícil, a resiliência ela é importante. Porque não importa quando você vai entrar, importa você entrar. Então, eu não entrei nessa vaga aqui. Beleza, mas vamos pra outra. Você vai ficar sofrendo por cada vaga que você não conseguiu, você vai se ferrar. Isso daqui é uma coisa que eu posso agradecer muito ao meu pai, que meu pai nunca me deixou ficar chorando muito em casa não, lambendo ferida. Cada emprego meu que eu queria ser contratado, que eu fui fazer uma entrevista e não consegui, meu pai falava assim, filho, vai atrás de outro.
Vai atrás de outro, porque eu não vou pagar suas contas, não. Vamos, chora depois. É o famoso chora andando. Então assim, não consegui aqui, beleza? Então vamos pro próximo. E pra você entender, tá, como é que eu vou melhorando o que eu tô fazendo no caminho? Então assim, será que existe alguma qualificação que você possa ter? Então assim, hoje tem várias qualificações a mais do que o ensino superior ou do que o ensino médio que você possa ter. Então vou dar um exemplo pra você. A gente tem um sistema S, que ele é muito bom. Então você tem o Senai, você tem o Sesc, você tem o Senac, você tem o Sebrae. Você tem um monte de lugares que tem ensino barato ou a preços populares. Não é de graça, mas é a preços populares. Eu lembro que dia desses, um menino mandou uma mensagem pra mim, muito mal educada, inclusive, que eu fiquei até meio... Caraca, né? Que maluquice, né? Ele virou e mandou assim: eu tava desempregado, eu te mandei uma mensagem perguntando como eu podia fazer pra ser contratado, já que eu tava 6 meses procurando emprego, e você falou que eu precisava me qualificar. Aí é muito fácil dar dica e tal. Tipo, puto comigo. E eu falei, cara, exatamente esse é o problema, né? Você tá puto comigo, a culpa não é minha, não sou eu que não te contratei, é o mercado de trabalho. Agora, você quer um tapinha nas costas, eu falo pra você que, nossa, todo mundo deveria te contratar porque você é um cristalzinho, eu posso falar, você é um cristalzinho, todo mundo deveria te contratar. Você é a pessoa mais especial da Terra. Mamãe e papai te fizeram com muito carinho, puto, o mundo tá perdendo você. Só que isso não vai fazer você ser contratado. Infelizmente, o mercado de trabalho ele é altamente competitivo. Você precisa ser leão. Você precisa ir pra cima, você precisa querer morder. Você ficar na sua casa chorando não muda nada. Então, você vai ter que se qualificar. Qual o curso que você vai fazer? Como? O sistema S eu sei que é bem mais barato do que você fazer uma faculdade. Já te ajuda bem mais do que você não ter nada. Agora, você ficar em casa chorando que o mundo é injusto, cara, não vai mudar porra nenhuma. Não sou eu que sou injusto, é o mundo. Vai ter alguns lugares onde você vai conseguir qualificar por preços mais populares? Vai. Eu trouxe até alguns nomes aqui. Então a gente tem o Instituto Proa, que ele oferece formação e inserção profissional para jovens de baixa renda. Tem o Instituto Ser Mais, que ele também tem cursos de qualificação gratuita para jovens em vulnerabilidade social. Tem diversas ONGs que eles trabalham justamente nisso. Mas assim, de cara eu já falo para você, vai trabalhar as famosas hard skills. Hard skill, basicão, pacote Office, pacote Google Workspace ajuda bastante às vezes. Então saber fazer uma tabela, saber abrir um arquivo, saber escrever um e-mail, idioma, cara, inglês, não tem como você fugir, tem que ter, sabe, tem que ter. Mas é IA, não sei o que, cara, ainda é um diferencial. Nem um diferencial, né, mas é um excludente. Você ter ferramentas específicas, então, Trello, como eu falei, Asana, Slack, Teams, às vezes Canva, às vezes você ter uma ferramentinha dessas no seu currículo vai te ajudar a melhorar um pouco a tratabilidade. Outra, entender mesmo, assim, conversar, colher feedback. Pô, fui tentar buscar um trampo, não consegui. O que falta? Às vezes tentar ter essa conversa. Brasileiro adora o small talk. Então, às vezes, mano, você tá conversando ali e tal, mandar um e-mail pra pessoa, pra gestora, mandar uma mensagem, ou antes da entrevista, ou depois da entrevista, falar: oi, Célia. Célia, eu tô aqui buscando emprego e tal. Célia, o que você acha que falta no meu currículo? Você acha que tem alguma qualificação que eu possa buscar? Você acha que tem alguma coisa a mais que eu poderia fazer? O que eu posso oferecer para a empresa que hoje não tem no meu currículo? O que a empresa necessita que eu possa oferecer que hoje não está no meu currículo? Onde é que eu posso buscar uma especialização? O que você acha que eu posso buscar aprender mais? Às vezes só isso daí já ajuda muito. Às vezes só na entrevista você ser uma pessoa interessada. Pô, quantas vezes eu não entrevistei pessoas que não faziam a menor ideia do que eu fazia? A menor ideia. Mano, uma vez eu entrevistei uma vaga. Pô, eu fiquei maluco. Entrevistei uma vaga pro canal antigo. E uma menina veio. E a menina começou a falar do blog. Porque eu escrevi pro blog, a matéria pro blog. E aí eu pensei em fazer isso pro blog. Eu falei, mano, mas a vaga é pra roteirista de YouTube. Por que você tá falando tanto do blog? A menina virou no meio da reunião e falou assim: vocês têm um canal no YouTube? Aí eu falei, caralho. Ela não leu a descrição da vaga e ela não viu pra onde ela tava indo. O que isso te fala? Comenta pra mim. O que isso te diz quando se você estivesse no poder de contratação de alguém? Você tem 100 pessoas pra contratar. Uma delas não viu o que você faz e não prestou atenção na vaga que tava indo. Você contrata. E quando você tiver um problema na empresa, você acha que essa pessoa vai estar atenta? Assim, pra mim foi um dão. Falei, que legal. Já me ajudou a cortar
Foi bom que foi uma entrevista curta. Então esse é o entendimento que você precisa ter. E aí vamos falar da última coisa aqui, que é experiência, tá? Essa aqui realmente é a mais difícil e a mais complicada, porque vão te exigir uma experiência de trabalho que você não tem. E para você ter experiência de trabalho, você precisa trabalhar. Então, como que a gente pode pensar no que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, qualquer emprego é um emprego numa área. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem, assim. Cara, você entrar como estagiário numa área de jornalismo cultural, por exemplo, que é a que eu entrei, você entrou no jornalismo cultural. É um emprego. Ah, mas eu vou carregar cabo, vou carregar fita, vou decupar. Mas você tá dentro da área. E as outras pessoas não. Você precisa ter na sua mente isso. Não ache que você vai ter muito glamour no começo. E você entrar, você tá dentro, é melhor que tá fora. É o rolê da festa, lembra? Pô, quero muito entrar na festa lá do TikTok, que não me deixou entrar. Mas eu entrei. Pô, eu tô na pista premium, mas eu queria estar no camarote. Pô, beleza, mas primeiro você tá dentro da festa. Aproveita. Então a gente precisa entrar na festa. Às vezes, você vai conseguir entrar na festa talvez pelas beiradas. Então assim, pô, talvez você não tenha uma experiência ali 100%. Vou dar um exemplo pra você. Pô, eu vou trabalhar remunerado. Não tenho. Pô, mas eu consigo fazer um freela. Pô, eu consigo fazer um trabalho uma vez por semana, ou eu consigo fazer um trabalho 2 vezes por semana, ou eu consigo achar uma vaga não remunerada de assistente. Eu sei que tem muita polêmica de vaga não remunerada e a galera polemiza, né? Pô, o cara vai trabalhar de graça, Ed. Pô, as pessoas vão pagar conta, não sei o que, blá blá blá. Amigo, você precisa pagar a conta, tá desesperado pra pagar as coisas, então talvez a gente não esteja falando sobre estratégia, a gente tá falando sobre desespero. E aí, você vai ter dificuldade. De novo, o mundo ele é muito injusto. Muito injusto. Então, às vezes, você conseguir uma experiência dentro da área, você vai sim trabalhar de graça. Ou você vai, talvez, trabalhar por menos. Ou talvez você vai se ferrar um pouco. Principalmente no começo. Para no longo prazo, você conseguir uma vaga melhor. Porque você vai ter experiência dentro da área. Pô, tem um menino que ele veio trocar ideia comigo aqui uma vez, ele precisava de uma ajuda porque ele queria muito melhorar o currículo dele. Eu falei, cara, edita uma... Eu falei pra ele, cara, não preciso de editor, não preciso de ninguém aqui. Ele, mas eu posso fazer alguma coisa só pra melhorar meu currículo? Eu falei, pô, pode. Então, mandei umas coisinhas pra ele, falou, faz isso aqui pra mim, depois você me devolve, e aí você posta, e você bota no seu LinkedIn, você trabalhou comigo, a gente bota pra você crédito, você pode pôr no seu portfólio e te ajuda. Pô, o moleque trampou, ajudou, ele foi contratado. É melhor do que nada, né? É bem melhor do que nada. Eu tenho uma amiga que ela foi contratada pela Exame porque ela escrevia colunas pro canal antigo. Já te contei essa brisa? A menina escrevia coluna pra mim, escrevia umas 2, 3 colunas por semana, uma coisa assim. E aí ela conseguiu isso porque ela trabalhava com uma assessoria de imprensa, ela queria alguma coisa dentro da área do mercado editorial. E aí por ela escrever colunas pra mim, ela conseguiu ser contratada pra Exame. Acabou sendo um diferencial pra ela, porque a assessoria de imprensa não funcionaria, mas ela acabou entrando na pauta de comportamento, que era justamente a pauta que a gente tava. Então você entender um pouco disso daí, você precisa estar na festa. Então esse bagulho da primeira experiência, ela é muito difícil. E existem outras coisas que dão experiências que te ajudam. Então se você fez um ensino superior, existe, por exemplo, Atlética, agência júnior, centro acadêmico, ONG pode te ajudar também, às vezes fazer um trabalho por fora. Eu lembro que uma coisa que me ajudou muito a conseguir meu primeiro emprego dentro do jornalismo cultural foi que eu tinha um monte de experiência agregada que tinha a ver com isso por fora. Aí eu tô dando a minha experiência particular aqui, que eu acho que talvez sirva a você. Eu dei aula de teatro durante muito tempo. Eu participei da produção de diversas peças de teatro. Eu escrevia notícias pro jornal da minha faculdade. Fiz várias entrevistas pro jornal da minha faculdade. Eu escrevia colunas para sites na época dos blogs, lá em 2009, 2008. Fazia um monte disso de graça. Minto, é 2006... Caralho, tô muito velho. É 2005, 2006, caralho. Você tinha quantos anos? 3 anos. Nossa, eu já tava escrevendo coluna de filme já. Caraca, que doideira. Nossa, que loucura, mano. Nossa, loucura. Eu era da Atlética da minha faculdade. Então tudo isso era experiência, mesmo não sendo experiência. Então quando o cara foi falar comigo, você já trabalhou na área? Ah, não, mas eu escrevo pra tal lugar, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que lá, eu faço não sei o que. Inclusive, olha aqui tudo que eu fiz. Pô, que eu recebo já de currículo de cara que quer trabalhar escrevendo roteiro, de social media. Bom, de social media eu acho piada.
Social media é piada. O cara manda o currículo de social media, fala, deixa eu ver o que você já fez de social media. Ah, não tenho nada. Eu falei, irmão, então você não trabalha, caralho. Como é que eu vou ver? O que você faz? Você é social media do quê? Do seu próprio perfil? Não, não é. Me mostra o que você criou, me mostra o que você escreveu, me mostra o que você tá fazendo. Me mostra, eu quero ver. Você falar, não adianta. Então isso é uma experiência também. E essa é uma parada que você precisa entender. Ó, olha aqui. E esse aqui é um... Tentar fazer um afago que não é muito um afago, tá? O mercado, ele tá muito competitivo. Mas muito competitivo. Então, assim, aquela faculdade que você fez, um monte de gente fez igual. Então você tá entrando nivelado com a galera. O que a gente precisa é diferencial. Às vezes, o que eu olho num currículo pra contratar alguém não é nem o que é diferente. É o que é excludente dos outros. Então eu falei assim, vamos pegar aqui todos os currículos. Tá, quem aqui só tem faculdade no currículo? Esses 10. Tchau. Quem tem currículo mais experiência? Esses daqui. Opa. Quem tem experiências que eu acho pertinente? Opa. Quem tem experiências que eu acho relevante? Opa. Quem tem uma boa comunicação? Opa. Quem troca uma ideia legal? Opa. Vou começar com esses daqui. É quase que ser um jogo onde você tem os stats, e se os stats não vão batendo, você vai caindo. E a vida é assim. O problema, de novo, é o que eu falei, o método de ensino, a escola, a faculdade, às vezes eles são muito paternalistas. Ele é feito pra te agradar, só que o mercado de trabalho, não. O mercado de trabalho, ele é altamente competitivo. Na sua sala de aula, se você tirar 10 e seu amigo tirar 9, não muda nada, certo? Se você tirar 5, seu amiguinho tirar 10, não muda nada, vocês comem junto no recreio. No mercado de trabalho, se seu amigo tirou 10 e você 5, ele é contratado pela empresa e você não. Então você precisa entender, opa, o que eu vou achar aqui? E outra, eu acho que tem uma coisa do ensino também que ele é muito ruim pra gente, que ele acha que essas competências técnicas são os diferenciais pra gente. Ah, eu tirei nota boa. Cara, nota boa é uma parada, é que tá mudando um pouco isso, mas nota boa, gente, pro mercado de trabalho, eu quero que a nota boa se foda. Se alguém chegar aqui e falar, eu tirei boas notas na escola, foda-se. Grande merda. Ou era o melhor aluno na minha sala, que merda. É importante você entender isso daí, que é essa coisa de competitividade. Não vai esperando que o mercado de trabalho vai te abraçar, pelo contrário, vai entrar com 2 pés no seu peito. Vai entendendo como melhorar. E assim, é muito frustrante mesmo, tá? É muito frustrante, é muito difícil. Mas é preciso muita, mas muita, muita resiliência. Porque, de novo, o que você quer é entrar na festa, tá? A festa, ela é longa. A festa vai durar uns 2, 3 dias, sacou? A festa, ela é longa. A festa dura a sua vida inteira. Você quer entrar na festa. Você vai entrar agora, vai entrar aqui amanhã, vai entrar aqui 2 semanas, não importa. O que importa é entrar na festa. O que não pode é você ver o cuzão do influenciador maldito, que eu não posso falar o nome porque eu fui censurado, entrar na fila e falar, desistir da festa. Não, porra. Beleza, tem uma festa pra você entrar, tem uma hora pra você entrar. Fica na porra da fila. Se esforça, entende? Preciso melhorar minha roupa, preciso melhorar a apresentação, preciso melhorar não sei o quê, preciso falar assim, preciso ter não sei o quê. Mas fica na fila. Meu nome é São Castro, Conversas Difíceis. Valeu.